Irmãos, daremos continuidade hoje à nossa série de aulas sobre o fruto do Espírito. A aula de hoje irá abordar o tema bondade, que é do fruto do Espírito. Como já estudamos anteriormente, iremos recapitular hoje, o fruto do Espírito ele não é usado no plural, inclusive acaba confundindo às vezes, né? Quando a gente vai se referir ao fruto do Espírito e olha que tem uma lista com 9 ramificações, por assim dizer. E uma ilustração muito boa é a que o Lauro trouxe na aula dele, de entendermos o fruto como uma mexerica, com 9 gominhos. Dessa forma fica mais simples de entendermos o que é o fruto do Espírito. E na aula de hoje iremos fazer uma breve explicação do que é o fruto do Espírito, fiquem tranquilos, para aqueles irmãos que eventualmente perderam algumas das aulas anteriores, inclusive os que nos assistem em casa. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Santo Deus, amado Pai, nós o agradecemos por essa manhã de domingo, a qual o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra, tem nos fortalecido o Espírito, por meio do teu Santo Espírito Santo. E te pedimos, Pai, que nessa aula esteja conosco, dê ao professor uma oratória adequada para que os irmãos consigam compreender, e abra o nosso coração para que receba a tua palavra nessa manhã e que ela fique gravada em nosso coração, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, irmãos, esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Como eu disse, iremos retomar algumas considerações acerca do que é o fruto do Espírito e iremos logo em seguida entrar na definição bíblica de bondade, para depois fazermos algumas considerações de um tema que está muito relacionado à aula de hoje, o tema das boas obras. Esse é um tema polêmico, vamos gastar um pouquinho de tempo nele, para no final concluirmos com uma parte mais prática da aula, de como se manifesta a bondade do crente. Ok? Então vamos lá. Logo de cara eu já coloquei essa definição que eu não achei o autor, pelo contrário, há muitos autores para essa definição do que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação externa de uma obra interna. Então, de modo sucinto, podemos entender que aquilo que manifestamos como obras apenas representa uma manifestação, ou melhor, ou uma transformação que vivemos no nosso exterior. Essa é uma definição que, inclusive, é usada para definir o batismo. Muitas pessoas usam para o batismo, porque no batismo temos ali um símbolo de uma obra que aconteceu, um símbolo visível de uma obra que aconteceu de modo invisível em nós. E ela se aplica muito bem na questão também do fruto do Espírito. Outras considerações importantes. Um modo interessante da gente entender certos conceitos é sempre olharmos para aquilo a que ele se opõe. No caso do fruto do Espírito, ele se opõe diretamente às obras da carne. E a lista de obras da carne, como os irmãos acompanharam nas aulas anteriores, ela é gigante. Há muitas obras, e obras que se manifestam sempre de modo perverso. É sempre ali uma lista de alguns elementos de ira, de outros elementos, de alguns adjetivos para a falta de amor e etc. E uma definição que o Hernandes Dias Lopes faz, relacionando inclusive obras da carne contrapondo, né, obras da carne com o fruto do Espírito as obras da carne, elas são oriundas do coração pecaminoso do homem, enquanto que o fruto do Espírito é uma produção do Espírito Santo em nós. É interessante que, assim, quando olhamos para as obras da carne, são obras que o ser humano, ele aprende por si só. Nascemos com essa potencialidade de desenvolver essas obras da carne. Diferente do fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é contra a natureza pecaminosa do homem. Para que o homem consiga exercer o fruto do Espírito, é necessária uma intervenção externa. E que intervenção externa é essa? É a ação do Espírito Santo por meio da regeneração. Sem isso, meus irmãos, fica realmente impossível a manifestação do fruto do Espírito. E aí já responde alguma pergunta. É possível, então, um descrente ter a manifestação do fruto do Espírito? Negativo. No descrente, o que nós vemos são certas características que possam se assemelhar ao que nós lemos na lista do fruto do Espírito, mas não são genuínas e iremos esclarecer isso melhor ao decorrer dessa aula, quando formos explorar a questão da bondade. O fruto bondade será distinto entre
aquela bondade exercida pelos homens que não são regenerados, para aquela que é exercida pelos regenerados, pelos cristãos. Temos então aqui mais uma consideração importante. O fruto do Espírito, ele é o meio que Deus estabeleceu para avaliarmos o nosso progresso na fé e nos prevenirmos dos falsos profetas. Inclusive, vou pedir a participação dos irmãos para que leiam os versículos que eu separei, tá bom? Eu usei bastante versículos nessa aula para embasar essa aula. Mas antes de lermos o versículo, é interessante comentarmos o primeiro trecho, em que Deus estabeleceu um meio interessante para avaliarmos o nosso progresso na fé. Quando falamos de salvação, a salvação ela não é algo pontual que aconteceu em uma data específica e ali acabou. Ela tem um progresso. Esse progresso nós chamamos de santificação. Só é concluído, meus irmãos, quando formos glorificados em Cristo, com a volta dele à nossa ida. Até então, estaremos nesse processo de santificação. E como avaliarmos esse processo? Por meio da manifestação do fruto do Espírito. Se a gente olha para as nossas ações e não percebe semelhança com aquela lista do fruto do Espírito colocada por Paulo em Gálatas, alguma coisa está muito errada na nossa vida. Mas uma outra característica interessante do fruto do Espírito é o que Jesus fala em Mateus, capítulo 7, do versículo 17 ao 23. Se algum irmão puder ler, por favor. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Certo. Esse é um texto muito interessante, no qual Jesus ele instrui os seus discípulos a como identificar um falso profeta. E não é por meio dos milagres que aquele profeta faz, que o pregador faz. Quando olhamos para um pregador, às vezes nos encantamos com a oratória dele, nos encantamos com muitos elementos. Inclusive alguns utilizam ali de, não sei se falcatruas ou não, mas são chamados de milagres, para seduzir a sua plateia. Só que, irmãos, não foi esse o critério que Jesus nos mandou utilizarmos para a verificação de um falso profeta e, por extensão, de um falso cristão. Pelo contrário, o que ele diz é que nós devemos atentar ao fruto, aos frutos que são produzidos por eles. Pois é impossível que uma árvore má produza bons frutos, e vice-versa. Dessa forma, temos ali um meio seguro para a identificação de um falso profeta. E aí a gente entra no nosso tema propriamente dito, bondade. No grego há duas palavras para traduzir essa ideia de bondade. A primeira é ágatos, um termo utilizado por Paulo para indicar o fruto espiritual da bondade. E o segundo é uma palavra também muito utilizada nas Escrituras, ela tem uma aparição por mais de 100 vezes no Novo Testamento, chamado kalos, que pode ser traduzida também por algo harmonioso, belo. Vamos começar então com essa segunda palavra, antes de entrarmos no fruto do Espírito, na palavra ágatos. Vamos começar então com kalos, que é a manifestação de bondade quanto algo belo. Vamos lá. Esse termo, ele se contrapõe diretamente à desordem e desarmonia. E ele se relaciona com a beleza e perfeição manifesta na criação. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de acompanhar aqueles canais que falam sobre astronomia, que falam sobre a natureza. E quando a gente
para olhar esse tipo de conteúdo, a gente vê o quão grande é realmente toda a criação feita por Deus. E o que nós identificamos é Deus, quando criou o universo, quando ele criou os animais e todos os seres vivos, ele não poupou esforços, ele foi realmente muito caprichoso, por assim dizer, até criativo, porque nós temos uma variedade praticamente infinita que faz o homem perder ali a razão quando vai analisar todos esses aspectos. E é interessante porque nisso há uma manifestação da bondade de Deus. Uma palavra equivalente no hebraico é aquela encontrada em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Essa palavra bom é aquela palavra em hebraico equivalente a kalos no grego. Uma palavra que vai dar a ideia de algo harmonioso. É diferente de quando olhamos, por exemplo, para as obras da carne. Quando olhamos para aquela lista das obras da carne, temos ali algo feio, algo desarmonioso, algo que remete à destruição, remete ao ódio. É algo que se contrapõe diretamente ao fruto do Espírito, onde vemos a beleza, onde vemos a harmonia, onde vemos simetria. Esse aspecto da bondade de Deus, ele está presente em toda a criação, contemplando crentes e descrentes. Sei que aqui muitos irmãos devem ter se lembrado de uma das doutrinas já estudadas em aulas anteriores, chamada de graça comum, na qual Deus ele manifesta a sua bondade até sobre ímpios. Os ímpios desfrutam de chuva, os ímpios desfrutam de muitos elementos da natureza para o seu benefício, remédios, etc. Inclusive o conhecimento que muitos ímpios têm, isso é oriundo da graça comum de Deus. Se pararmos para pensar, quando houve o pecado, a queda da humanidade, Deus poderia simplesmente acabar ali com tudo. E ele seria justo, continuaria sendo um Deus bondoso, gracioso, ele não teria alteração alguma em seus atributos. Mas decidiu manifestar a sua graça para com toda a humanidade, não a destruindo ali imediatamente. Separei então por isso 2 versículos e gostaria que os irmãos pudessem colaborar lendo. É Salmo 33:5 e o segundo, Mateus 5:45-46. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Esse é um texto interessante porque o salmista, ele intercala elementos morais, de justiça, de juízo, e se nós continuarmos a ler este salmo, veremos que ele também utiliza de elementos da natureza. Deus, ele manifesta toda a sua bondade, não apenas nos valores morais, mas também na natureza vemos a bondade de Deus. Vemos a bondade de Deus quando chove, vemos a bondade de Deus quando temos ali água para beber, quando temos comida para comer, remédio para nos dar um alívio nas nossas enfermidades. Ali a gente vê a bondade de Deus em toda a terra. Um outro versículo interessante, Mateus 5, do 45 a 46. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Um versículo que então corrobora com o que está escrito ali. Deus manifestando a bondade dele, em certa medida, até mesmo para os descrentes. Ok? Um outro exemplo de calos, agora no Novo Testamento, percebam que eu utilizei mais exemplos, tinha utilizado o exemplo do Antigo Testamento, 2 exemplos do Antigo Testamento, com uma outra palavra que não é kalos, mas que seria o seu equivalente. Agora, no Novo Testamento, estão majoritariamente ligados a uma descrição do que é útil aos propósitos da vida, como já falamos, agradável de ver, além de estarem frequentemente relacionados com as obras. Mateus 3,10, um exemplo interessante. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Novamente aí sendo dito uma relação de fruto, bom fruto. Esse bom, a palavra utilizada aí para bom é kalos.
E é interessante, porque quando nós vamos à feira e procuramos por fruto, um dos primeiros critérios que utilizamos para identificar se aquele fruto é bom ou não é a visão. Olhamos para aquele fruto e se a aparência não estiver boa, raramente vamos colocar no nosso paladar para um segundo teste. É a ideia aí também. Olhamos para aquele fruto e não vemos uma boa aparência. E aqui, irmãos, eu sei que pode surgir a dúvida no coração de alguns. Mas devemos então fazer um julgamento pela aparência da pessoa? Não necessariamente a aparência, como se veste, etc. Mas o fruto. E o fruto ele é visível. É aparente. É nesse sentido, então, que eu estou utilizando a questão da aparência, do julgar pela aparência. Não julgar a pessoa pela sua vestimenta, pela sua condição social. Ficou claro? Vamos para Tito 2,14, um outro texto para dar um suporte à nossa aula. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí já vamos entrar, eu vou deixar um pouquinho mais para frente o assunto das boas obras, mas note que para boas obras aqui foi utilizada a mesma palavra, a palavra kalos, porque, novamente, quando manifestamos nossas boas obras, elas são aparentes, elas são visíveis, é algo que agrada de se ver, as boas obras do cristão. Então, a utilização da palavra aqui foi kalos. Vamos entrar então agora no outro sentido de bondade, ágatos, enquanto fruto do Espírito. Quando eu faço essa distinção, por assim dizer, de bondade, mostrando para os irmãos 2 exemplos de palavras gregas, eu não estou falando aqui que são coisas completamente opostas, pelo contrário, são lados diferentes de uma mesma moeda. Eles se completam, se relacionam na Bíblia. Só não são chamados de sinônimo perfeito porque tem essa nuance distintiva, por assim dizer. Essa palavra, então, ágatos, enquanto fruto do Espírito, é a manifestação de um viver de acordo com padrões morais elevados. Um padrão belo, kalos, perfeito, o padrão moral bíblico. Esse já é um termo muito relacionado à questão da nossa moralidade, questão das nossas intenções, muito relacionado ao nosso coração. E é a palavra que Paulo vai utilizar para bondade lá no fruto do Espírito. Ele está, como eu havia dito para os irmãos, relacionado com a intenção do coração. Por quê? Porque a bondade bíblica não é aquela bondade vendida no Instagram. Não é aquela bondade que eu tiro uma foto oferecendo uma marmita a um morador de rua. Uma bondade apenas de aparência. Mas a bondade do fruto do Espírito é uma bondade que se inicia no coração. É muito fácil enganarmos o nosso próximo. Há muitos recursos para isso, para vendermos a nossa imagem, para produzirmos o nosso próprio marketing. Mas Deus, ele se atenta ao coração. Eu usei um texto muito conhecido pelos irmãos, que é o de 1 Samuel 16:7, para mostrar exatamente isso para os irmãos, que Deus, ele prescrutina os nossos corações e nos julga muito com base nisso. Gostaria que então algum irmão abrisse em 1 Samuel 16:7 para nós. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Exatamente isso. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor se atenta ao coração. O homem, ele consegue facilmente ser ludibriado por um discurso, por uma boa propaganda, mas isso, irmãos, nós vamos ver um pouquinho mais para frente versículos que corroboram o que eu vou dizer agora, é como trapos de imundícia para Deus. São obras que não são bem aceitas pelo Senhor. Não são suficientes para agradar a Deus. Bondade é excelência moral, aqui uma citação de William Hendricks, né? É a excelência moral e espiritual em todos os aspectos, criada pelo Espírito, visto que está mencionada depois da benignidade, se refere especialmente à generosidade de coração e de ações. Aqui o William foi muito preciso, não colocou apenas ações, porque poderia ser interpretado como uma fórmula. Então eu faço isso e Deus se agrada. Não, mas é uma relação que surge de dentro.
É algo que é impulsionado do coração do homem para depois ser externado. Lembre-se do que nós definimos como fruto do Espírito, que ele é uma manifestação externa de uma obra interna. Então, se não houve essa obra interna, logo não é um fruto verdadeiro. E William, nessa frase, foi muito preciso. Mas antes de avançarmos para a questão das boas obras, eu gostaria que os irmãos vissem um exemplo bíblico, que eu não usei nenhum exemplo, se os irmãos perceberem, no Novo Testamento, da aplicação da palavra ágatos. Mas há um exemplo muito interessante, por sinal. Se eu não me engano, é Atos 11, 24. Se algum irmão puder abrir, por gentileza. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quem era esse homem? Barnabé. Aí a Bíblia está se referindo a Barnabé. Um dos companheiros de Paulo em suas viagens missionárias. Barnabé é descrito como, é utilizada essa palavra ágatos como bom, para descrever a questão do caráter dele, da moralidade dele. Ele era um homem de uma índole boa. E aí a palavra utilizada é essa, é a palavra ágatos, para dizer exatamente isso em relação a ele. E entramos então na questão das boas obras. E um dos equívocos, e eu fiz questão de começar falando das boas obras com relação a um equívoco muito frequente, é que nem tudo que costumamos chamar de boas obras, na realidade o são, segundo critérios bíblicos. Irmãos, aqui a gente pode dividir praticamente o mundo em duas religiões. Há religiões que entendem o seguinte, a maioria, por sinal. O homem ele é salvo por alguma coisa que ele faz. É preciso fazer para receber. Então eu faço algo para que eu seja merecedor da salvação. E aí podem pensar praticamente qualquer religião vai ter algum critério de ter que fazer para receber. Mas quando olhamos para o cristianismo, e eu me refiro ao verdadeiro cristianismo, ao genuíno cristianismo, não tem essa moeda de troca com Deus, é graça. É Deus salvando o homem sem que o homem possa fazer nada em troca para pagar tal presente recebido, a salvação. Só que aí há muitas confusões, e nós vamos explorar algumas delas. Olha o que diz a nossa Confissão de Fé de Westminster. E para algum irmão que eventualmente não saiba o que significa esse documento, a Confissão de Fé de Westminster é um documento que foi elaborado há muito tempo atrás por teólogos, estudiosos das Escrituras, com uma forma de normatizar aquilo que nós acreditamos hoje. Fé presbiteriana, por assim dizer. Então isso é uma segunda Bíblia? Não. Foram estudiosos que, com base nas Escrituras, sistematizaram algumas doutrinas bíblicas. E aqui nós temos uma, com relação às boas obras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Irmãos, é possível, dentro do conceito bíblico de boas obras, um ímpio produzir as boas obras? Não. Boa intenção não é o suficiente para que a sua obra seja considerada boa. Eduardo, mas você não falou que Deus olha para a intenção do coração do homem? Que é preciso ter ali alguma intenção boa para que a sua obra seja legitimada, para que aquilo seja considerado realmente um fruto do Espírito? Mas que intenção é essa? Aí é um ponto interessante. Qual o requisito para que nossas obras sejam consideradas boas diante de Deus? E aí eu coloco, para respondermos essa pergunta, precisamos voltar, primeiro, para o estado em que se encontra hoje a humanidade. Certo? Para isso, novamente, mais 2 versículos. Salmo 14, de 1 a 3. E Romanos 3, de 10 a 12. 2 versículos muito conhecidos pelos irmãos. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Antes de prosseguirmos para o próximo texto, note como o salmista ele é incisivo. Ele não diz, alguns não praticam o bem. Ele é generalista mesmo.
Porque a situação da humanidade após a queda foi essa. Foi de incapacidade de fazer o bem. Foi de total incapacidade de agradar a Deus com as suas obras. Outro texto, Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Certo. Irmãos, não sou eu falando, é as Escrituras. Não há exceção quando se trata do pecado. O pecado alcançou pessoas do Ocidente e do Oriente. Ah, mas e o mito da inocência do indígena? Isso não existe, realmente, é mito. Não existe essa ideia de que em algum local remoto o pecado ali não alcançou, que ali ainda existe inocência. Não, o pecado está no coração do homem e à medida que o homem desenvolve, o pecado desenvolve junto com ele. Então, não há exceção nesse quesito. O estado da humanidade, resumindo, era esse: total perdição. Se essa é a nossa situação e todas as nossas ações estão contaminadas pelo pecado e não há ninguém bom sobre a terra, então como elas podem ser consideradas boas? E a resposta está em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enquanto não houver fé, enquanto não houver regeneração, aquela obra ela não é considerada boa. Aquilo que nós acompanhamos nas religiões espíritas, muito forte, as religiões espíritas são muito fortes na questão da caridade. Há símbolos que são nacionalmente praticamente glorificados. As pessoas são adorados, melhor dizendo, idolatrados por muitas pessoas, porque viveram uma vida em prol da caridade. Mas, de acordo com as Escrituras, essas obras não foram consideradas boas. Por quê? Porque não houve o elemento fé. Não houve o elemento fé vivificadora. Por fé aqui não entenda qualquer fé, meu irmão. Aqui é a fé em Deus. A fé em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, como seu Salvador. Se não houve essa fé, se não houve esse elemento fé, não há boa obra. Continuando, enquanto não ocorrer a regeneração no coração do homem, todas as nossas obras produzidas são consideradas perversas diante de Deus. Separei novamente mais uma duplinha aqui de versículos. Isaías 64, versículo 6. Acho que, na minha opinião, um dos versículos mais fortes nesse sentido, que afirmam mais fortemente essa questão das obras, entre aspas, boas, sendo feitas por pessoas não crentes. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. A linguagem é bem até rude. Nossas justiças são como trapos de imundícia. A expressão utilizada aí ela é até pesada. Um outro versículo interessante é o Mateus 7, 17 a 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Os irmãos perceberam, isso já é talvez o terceiro texto bíblico em que nós lemos Jesus utilizando essa analogia de fruto com a nossa obra produzida. E ele sempre enfático nesse sentido, de que o fruto ele é essa extensão, por assim dizer, é uma maneira de externarmos o que temos dentro de nós, entendeu? Por isso que, se a pessoa não foi regenerada, não há boas obras produzidas por ela. E aqui eu utilizo novamente a confissão de fé, que diz o seguinte: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, é muito comum vermos espíritas entregando alimento aos pobres. Isso é algo bom? É algo que Deus ordenou? Sim. O mérito? Ok.
são úteis tanto a si mesmo quanto aos outros, pessoas são beneficiadas por instituições não cristãs. Contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. Eu ia deixar isso até para depois, mas a confissão acabou dando um spoiler. Esse elemento, a glória de Deus, é muito importante, segurem isso, meus irmãos. Mas são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Eu fiz questão de colocar em negrito para anular a ideia de que eu possa fazer algum bem, ou que essas pessoas que fizeram muito bem, entre aspas, né, pelas suas ações, conseguiram algum favor diante de Deus. Novamente eu digo, lemos o livro de história e ali temos vários símbolos históricos das mais diversas religiões que contribuíram de alguma forma para o avanço da humanidade. E às vezes a gente pensa, caramba, essa pessoa se sacrificou tanto, talvez para descobrir a cura de uma doença, por meio de uma vacina. Não alcançou salvação? Se não houve o critério fé, se ela não houve um coração regenerado, essa obra não foi o suficiente para salvá-la. E isso tem que ser realmente entre nós um senso comum. É importante trazer isso à mente. Então, qual o princípio que nos leva à prática das boas obras? A confissão de fé já adiantou esse assunto. O princípio de glorificar a Deus por meio da nossa obediência à sua palavra. Esses dois textos os irmãos conhecem, são muito famosos e provavelmente alguns têm até decorado. Por favor, peço que abram então Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, para ele, são todas as coisas. Tudo que fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. O que vai ser lido, ou melhor, os irmãos já conhecem, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, que é o de 1 Coríntios 10, 31. Não importa, das menores às maiores ações, devemos fazer todas as nossas obras visando esse bem, o bem de dar glória a Deus. Do contrário, não importa quais sejam as nossas ações, se elas não foram feitas para a glória de Deus, meus irmãos, são reprovadas. Enquanto as nossas obras não forem feitas com esse propósito, e aí uma atenção aos nossos hábitos cotidianos, a darmos graças a Deus pelo alimento que está diante de nós, a darmos graças a Deus pela família que temos, a darmos graças por tudo, a entendermos que tudo vem dele e tudo que temos é para ele, a não nos apegarmos a nada também, da mesma forma que devemos valorizar o que temos, entendendo que é um presente de Deus para a nossa vida, não devemos idolatrar o que temos, fazendo disso nosso tudo, colocando isso à frente de Deus. Por isso, entendam todas as coisas, do nosso emprego, a nossa vaga na universidade, todas essas coisas, como o pastor hoje colocou aqui para a gente, é sempre Deus à frente de tudo. Por isso, exercer as nossas obras diante dos homens, a fim de obtermos o louvor deles, é algo reprovado por Deus. Por que é algo reprovado por Deus? Porque o nosso fim não pode ser autopromoção. E aí, novamente, que boa intenção era aquela dos que fizeram grandes obras no passado? Daqueles que, enfim, descobriram, como eu disse, cura de doenças, que doaram os seus bens para muitas instituições, para muitas pessoas e tal. Qual que era a intenção dessas pessoas? A verdade é que não dá para julgar as intenções do coração, mas se não foi a intenção de dar glória a Deus, se foi a intenção de autopromoção, se foi a intenção de autossatisfação, se teve um auto aí envolvido, meus irmãos, reprovado diante de Deus. Mateus 6, do 1 ao 4, é um versículo muito interessante que acho que vale a pena ser lido aqui. Se algum irmão puder, por gentileza, abrir. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, como fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Qual foi a recompensa? Gandhi, Chico Xavier, entre outros. Tem um nome no livro de história. A recompensa deles, a recompensa de muitos desses que fizeram um bem à humanidade, é um espaço, hoje, nos livros de história. É o reconhecimento do homem. Para o cristão isso não deve acontecer. Não é esse o nosso objetivo. Ser lembrado historicamente. Ter o nosso legado diante dos homens aqui como, enfim, uma grande personalidade. Isso não deve ser essa a nossa motivação. Se por acidente acontecer, ok. Temos também nos livros de histórias nomes de grandes cristãos que colaboraram para o avanço da humanidade. Mas a intenção do cristão não deve ser essa, a de buscar a glória diante dos homens. Em vez disso, o que deve nos motivar à prática das boas obras é o nosso desejo de obedecer a Deus e glorificar o seu nome diante dos homens. Mateus 5,16. Eu acho legal a gente ler esses textos, até para que os irmãos entendam a lógica por trás dessa aula. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Note o propósito por detrás. Se for para atingir o nosso próximo, as nossas boas obras, até para isso, é para que o próximo veja a obra de Deus em nossa vida. Dê glória a Deus pela obra de Deus em nossa vida. É isso. Não é de autopromoção, não é para que olhem para vós e aplaudam a vós, e elogiem a vós. É diferente. É para que tudo que fizermos aponte para Ele. Nisso se resume. E é interessante, quando eu fui fazer esse estudo para essa aula, meus irmãos, há muito conteúdo nas Escrituras, falando de boas obras, falando de bondade. Tudo se encaixa, porque é exatamente isso que Deus tem para nos dizer acerca desse assunto. Manifestação, então, algo mais prático acerca da bondade. Se manifesta por meio da caridade. Embora seja um equívoco entender boas obras como caridade, limitar boas obras à caridade, já vimos, é um equívoco. Um equívoco maior há em dispensar a caridade das nossas obras. O texto que eu separei é o de Tiago 2, 15 ao 17. Mas antes de lermos esse texto, vale destacar uma coisa. Pode parecer para alguns irmãos que essa ênfase toda em que a nossa salvação não depende de obras, de que a nossa salvação é única e exclusivamente pela fé, dispense as obras. Mas isso é um equívoco. E esse é um equívoco que provavelmente alguns leitores de Paulo, a ler o livro de Romanos, tiveram naquele tempo. Por isso, Tiago, quando escreve o seu livro, principalmente o capítulo 2 de Tiago, bate muito na tecla das obras. Católicos utilizam esse texto fora de contexto para dar exatamente essa noção de que as obras é um fator importante para a salvação do homem, que precisamos das boas obras para atingirmos a salvação. Isso é um equívoco, irmão. Não é esse o propósito de Tiago. Provavelmente o propósito de Tiago é corrigir um erro doutrinário, é corrigir um falso entendimento acerca da salvação pela fé. Muitos entendiam, porque eu não sou salvo por obras, logo, e salvação não se perde, logo não tem por que eu ter um zelo com as boas obras. E aí Tiago escreve, Tiago 2, do 15 ao 17. O capítulo todo é uma resposta a isso, mas eu quero destacar com relação à caridade, o 2, do 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Exatamente.
Note, irmãos, que a gente negligenciar o cuidado com o próximo, a caridade, é também pecado. É também ignorar a palavra de Deus e contra a palavra de Deus. Há uma orientação explícita nas Escrituras para que façamos o bem ao nosso próximo. E como se manifesta esse bem? Caridade. É nos sacrificarmos em alguma medida para diminuir o sofrimento alheio. A igreja aqui ela tem o serviço comunitário. Então, separa a cesta básica, primeiro, para ajudar os nossos irmãos e, num segundo momento, também para ajudar aquelas pessoas que não são crentes, mas a gente diminui o sofrimento delas com um alimento. Não adianta uma pessoa necessitada aparecer diante de nós e nós a dispensarmos com vá em paz, que a palavra do Senhor o alimente. Uma pessoa com frio, a gente dizer que o calor do Espírito Santo o aqueça. Porque isso não vai resolver, e isso é antibíblico. Então, as Escrituras nos incentivam a atitudes práticas nessa direção, a direção do bem, da caridade. Outra forma que a bondade se manifesta, e aqui eu estou me referindo à bondade enquanto fruto do Espírito. Ela se manifesta por meio do auto-sacrifício ao próximo. A bondade trabalha ativamente pelo bem alheio. Alguém bondoso não apenas deseja o bem, mas luta para que isso aconteça, mesmo que haja um custo, seja na forma de recursos financeiros, esforços, tempo ou outras coisas que nos sejam caras. Irmãos, esse aspecto da bondade cristã é muito interessante, porque às vezes cristãos negligenciam certas causas. Historicamente falando, quando olhamos para as leis abolicionistas, haviam cristãos ali que não eram negros e que estavam lutando para o fim disso. E eles estavam se auto-sacrificando. Por quê? Porque existia por parte da sociedade escravagista pressão para que eles desistissem dessa causa. E eles poderiam, eu sou branco, eu não estou sofrendo com isso, mas não. O cristão ele se auto-sacrifica, ele auto-sacrifica a sua imagem se for preciso, auto-sacrifica o seu conforto se for preciso, para o bem do próximo. Então, contra as injustiças, nos levantamos, nos ajudamos não apenas com recursos financeiros, porque às vezes pensamos, a caridade, né, o nosso favorecer o próximo é tão somente ajudá-lo com recurso financeiro, e não é isso. Existe, como eu disse, um outro aspecto, um aspecto mais profundo até, de às vezes sentar com a pessoa, doar o seu tempo, sacrificar ali o seu tempo para ouvir a pessoa, conversar com ela, dar um conselho, auxiliar. Então, nesse sentido também se manifesta a nossa bondade. Um texto que eu separei foi o de 1 João 3,16. Se algum irmão puder ler, por gentileza. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Texto mais claro que esse não tem. Cristo deu a vida dele por nós, nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. É uma matemática muito simples essa. Viver em favor dos nossos irmãos, para a glória de Deus. É exatamente isso que eu quis dizer com então auto-sacrifício nesse tópico. Por fim, o último tópico que eu separei, como se manifesta a bondade do cristão, é por meio do perdão. E um exemplo de cristão que manifestou este fruto na forma de perdão aos seus inimigos foi Estevão. Irmãos, poderia ter citado, obviamente, Jesus Cristo. Citei Estevão como um cristão, alguém como nós, que foi martirizado, mas perdoou os seus mártires. Ele seguiu aquilo que João disse, embora João tenha dito isso depois da sua morte. Mas como o princípio de João, de que como Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar para o nosso próximo. Foi exatamente isso que Estevão fez. O perdão ele não é negociável para um crente. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos já ouviram frases do tipo, eu perdoo, mas eu não falo mais com a pessoa, me afasto. Tem pessoas que pensam assim, perdoar ok, Deus manda perdoar, mas agora manter relacionamento já é outra coisa. Só que a gente tem que se lembrar de algo muito simples, a oração do Pai Nosso. Nessa oração, oramos a Ele dizendo, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Então, da mesma forma em que perdoamos, somos perdoados. Se nós perdoamos a pessoa, mas rompemos o relacionamento com ela, evitamos qualquer tipo de contato com ela, você está praticamente pedindo isso a Deus. Me perdoe, Senhor, mas se afaste de mim. Não tenha mais relacionamento comigo. É basicamente isso que você está dizendo, uma dedução lógica. Por isso que o perdão, para o cristão, ele não é um fator negociável. Nós somos compelidos a perdoar. Por isso que se há no nosso coração alguma barreira nesse sentido, devemos nos apresentar diante de Deus, expor isso a Ele, pedir ao Senhor para que quebrante o nosso coração, porque a gente não pode aceitar continuar a viver com o coração dessa forma, com esse bloqueio de certas pessoas. Aí eu separei o versículo, em que fala, que é interessante a gente ler, até para finalizar, que é o de Atos 7, 59 a 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, com certeza, qualquer ofensa feita a nós foi menor que a que Estevão sofreu. Porque provavelmente ninguém matou a gente, ou tentou matar a gente nesse sentido, eu acho. Pelo menos que ninguém tentou matar você. Mas no caso de Estevão, ele foi morto mesmo. E ele sabia que seria morto. E ele perdoou antes de morrer. Então, note que interessante esse exemplo de perdão para que a gente tome para a nossa vida e o aplique. Alguma dúvida, meus irmãos, ou alguma colocação acerca do assunto, alguma contribuição? Não necessariamente uma dúvida, fiquem à vontade. Eduardo, muito bom. Só para ficar marcado na nossa mente a palavra kalos, né? Em português, caligrafia. Caligrafia, né? Boa escrita vem de kalos. Interessante. E quando você falou sobre o esforço de evangélicos no abolicionismo, né, pelo fim da escravatura, nós temos William Wilberforce, que era um inglês que lutou pelo fim da abolição, aliás, pelo fim da escravatura, né? Ele era um abolicionista, um crente genuíno. E em português nós temos um filme, eu acho que é Jornada pela Liberdade, que mostra a vida do William Wilberforce, um branco lutando pelo final da escravidão. Né? É um belo exemplo de boas obras de alguém que era crente. Tá? Muito bom. Exatamente, irmãos. Alguém mais tem alguma contribuição? Sendo assim, vamos encerrar então a aula com uma oração. Pedir para o reverendo Ageu fazer uma oração por nós. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos por este estudo que foi dado com fidelidade pelo teu servo. Pedimos que continue abençoando a vida dele, seu casamento, sua família e familiares. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra na tua palavra a forma como devemos te seguir e os frutos que devem emanar de um coração que serve ao Senhor, Pai. Nós pedimos perdão quando nós não somos bondosos, quando nós não nos doamos pelo nosso próximo, quando nós consideramos os nossos bens e as nossas coisas mais importantes. E pedimos, Pai, que nos ajude para que sejamos bondosos, que de fato nós tenhamos esta abnegação de exercer a caridade para com o próximo, de perdoar aqueles que nos perseguem, que nos ofendem, a fim de que aqueles que não são do Senhor olhem para a nossa vida e glorifiquem o teu nome. Dá-nos uma vida cheia de boas obras, Pai, cheia de obras que sejam glorificadoras do teu nome e que diminuam o sofrimento do próximo e que tragam glória ao Senhor. Abençoa-nos para que neste aprendizado nós cresçamos com atos práticos. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.